Quando pensamos no BTS, o que geralmente vem à mente são os palcos grandiosos, as coreografias impecáveis, os discursos inspiradores nas Nações Unidas e a multidão de fãs apaixonados que os seguem em todos os cantos do planeta. Mas nem mesmo os maiores ídolos do mundo estão imunes às polêmicas. Por trás do brilho das luzes, há histórias que causaram burburinhos, discussões, críticas intensas e até ameaças. Neste vídeo, vamos relembrar as principais polêmicas que o BTS enfrentou ao longo de sua trajetória. Situações que testaram a força do grupo, a fidelidade do fandom e, principalmente, a capacidade dos 7 integrantes de manterem a cabeça erguida, mesmo diante do caos. Uma das primeiras grandes controvérsias aconteceu em 2014, quando o BTS ainda estava ganhando espaço na indústria. O grupo foi acusado de plágio nas roupas e nos conceitos visuais, principalmente em relação ao grupo Big Bang, que na época dominava a cena. Alguns internautas apontaram semelhanças no estilo de roupas, nas poses das fotos promocionais e até nos vídeos. A Big Hit, empresa do BTS, nunca respondeu oficialmente a essas acusações, mas os meninos seguiram firmes, conquistando seu espaço e mostrando sua identidade única com o tempo. Já em 2016, uma das polêmicas mais faladas envolveu letras de músicas que foram consideradas machistas. O rapper RM, por exemplo, foi alvo de críticas por versos antigos em que fazia referências negativas às mulheres. Rapidamente, os fãs se dividiram entre defender o artista e criticar o conteúdo. Em resposta, RM fez uma declaração pública dizendo que, como artista e ser humano, estava em constante aprendizado e que compreendia a importância de refletir sobre suas palavras. Esse pedido de desculpas foi visto por muitos como um passo importante para mostrar maturidade e evolução pessoal. No mesmo ano, o grupo enfrentou outra turbulência quando Suga foi acusado de usar um trecho de um discurso de culto religioso em uma de suas faixas da mixtape D2, lançada sob o nome August D. A amostra sonora incluía a voz de um pregador americano conhecido por discursos controversos e até mesmo homofóbicos. A Big Hit veio a público pedir desculpas, explicando que a equipe de produção não havia verificado completamente a origem do áudio. A faixa foi editada e relançada sem o trecho, mas o episódio levantou discussões sobre responsabilidade artística. Em 2018, o BTS se viu envolvido numa polêmica de escala internacional. Um dos episódios mais comentados foi o caso da camiseta usada por Jimin, que fazia referência ao bombardeio atômico de Hiroshima, com uma imagem considerada insensível por alguns japoneses. A peça mostrava a explosão e, ao lado, frases relacionadas à independência da Coreia. A mídia japonesa reagiu com fúria, e o grupo teve apresentações canceladas na TV japonesa, inclusive em programas de grande audiência. O episódio gerou tensões diplomáticas e discussões acaloradas entre fãs coreanos e japoneses. Apesar disso, o grupo continuou sua agenda global e o caso foi sendo superado com o tempo, embora tenha deixado cicatrizes nas relações com a mídia japonesa. Outra polêmica que sacudiu o fandom aconteceu em 2020, quando o BTS postou uma mensagem em apoio ao movimento Black Lives Matter. Embora muitos tenham elogiado a atitude corajosa e política do grupo, parte do público, principalmente conservadores e alguns internautas asiáticos, criticaram o posicionamento. A situação escalou rapidamente e os membros receberam ameaças de ódio nas redes sociais. Mesmo assim, o BTS manteve sua posição, doou $1 milhão ao movimento e inspirou o ARMY a igualar a doação em menos de 24 horas, mostrando o poder que a união entre ídolos e fãs pode ter. Em 2021, o grupo se envolveu indiretamente em uma polêmica no Grammy Awards. Apesar de serem indicados, muitos fãs consideraram que o BTS foi usado apenas para atrair audiência, já que sua performance foi amplamente divulgada, mas o prêmio foi dado a outro artista. A comunidade ARMY ficou furiosa, acusando a premiação de xenofobia e de usar o grupo como isca para a audiência sem a intenção real de valorizá-los. Isso gerou uma onda de protestos online, hashtags e até boicotes à premiação, marcando um dos momentos de maior tensão entre os fãs e a indústria ocidental. Já em 2022, o BTS enfrentou talvez uma das decisões mais difíceis e polêmicas de toda a carreira. O anúncio da pausa nas atividades em grupo, que mais tarde foi explicada como uma reorganização para o alistamento militar obrigatório. A notícia gerou confusão, tristeza e até acusações de que a empresa estaria escondendo a verdade sobre conflitos internos. Houve rumores de brigas, desentendimentos e até desmotivação dos membros.
Embora os integrantes tenham vindo a público explicar que queriam focar em projetos solo e cumprir seus deveres com o país, o anúncio abalou profundamente o fandom. Nesse mesmo período, outra polêmica ganhou espaço: acusações de tratamento desigual dentro do grupo. Fãs apontaram que alguns membros estariam recebendo mais apoio e destaque que outros, tanto em promoções solo quanto em divulgação de projetos. A empresa negou favoritismos, mas o debate levantou questões sobre como as empresas de K-pop lidam com individualidade e popularidade dos artistas. E como esquecer a enxurrada de boatos sobre relacionamentos amorosos envolvendo os membros? V foi fotografado com a filha de um magnata. Jimin teve seu nome envolvido em rumores com idols de outras empresas e Jungkook foi visto em momentos descontraídos com tatuadores, dançarinas e até celebridades internacionais. A maioria desses casos nunca foi confirmada, mas geraram caos entre fãs e não fãs, com ataques nas redes sociais e tentativas de invasão de privacidade. Em alguns casos, os próprios integrantes precisaram se pronunciar para pedir respeito à vida pessoal. Mais recentemente, o BTS também se viu envolvido em uma polêmica curiosa e inesperada, que colocou Suga no centro de um debate sobre sustentabilidade e responsabilidade ambiental. Em 2023, durante uma live, Suga apareceu empolgado mostrando sua nova motocicleta elétrica de alto desempenho, um modelo moderno, silencioso e tecnologicamente avançado. Ele demonstrou orgulho pela aquisição e comentou sobre o prazer de pilotar algo ecologicamente mais amigável do que os veículos movidos a gasolina. No entanto, o que parecia ser um momento descontraído, rapidamente se tornou alvo de duras críticas. Internautas começaram a investigar o modelo exato da moto e descobriram que, apesar de ser elétrica, o processo de fabricação envolvia o uso intensivo de lítio e outros minerais raros, levantando questionamentos sobre o real impacto ambiental do produto. Muitos apontaram que a marca em questão estaria envolvida com fornecedores em regiões de exploração controversa. Ambientalistas também criticaram o consumo de luxo e questionaram se o ídolo não estaria apenas mascarando o consumo com um verniz de sustentabilidade. A polêmica dividiu o público. De um lado, fãs defenderam Suga, destacando que sua intenção era promover alternativas mais limpas e que ele não tinha como controlar toda a cadeia produtiva da moto. De outro, críticos alegaram que, como figura pública com influência global, ele deveria ser mais cuidadoso nas escolhas que compartilha. Embora a Big Hit não tenha feito um pronunciamento formal sobre o caso, Suga passou a evitar comentar publicamente sobre produtos caros ou marcas específicas, e a situação esfriou com o tempo, mas deixou uma reflexão sobre como até as escolhas aparentemente positivas de um idol podem ser alvo de escrutínio. Mais recentemente, com o alistamento dos membros, muitos boatos surgiram sobre o futuro do BTS como grupo, o que gerou ansiedade no fandom. Cada nova declaração da Big Hit era analisada com lupa, e fãs cobravam garantias de que o grupo voltaria em 2025, como prometido. Felizmente, agora em 2025, já com todos os membros oficialmente fora do serviço militar, essas tensões começam a se dissolver, mas a sombra da incerteza ainda paira sobre o que virá a seguir. Apesar de todas essas turbulências, o que torna o BTS um fenômeno tão resistente é justamente a sua capacidade de enfrentar os desafios com honestidade, humildade e uma conexão profunda com os fãs. Cada polêmica, por mais difícil que tenha sido, serviu para fortalecer o grupo e torná-lo ainda mais consciente de sua influência no mundo. O BTS mostrou que é possível ser humano, errar, crescer e continuar inspirando milhões. E talvez seja isso que os torna tão especiais. Eles não são apenas estrelas inalcançáveis, são jovens que enfrentaram o mundo, os julgamentos e as adversidades, e ainda assim conseguiram iluminar o caminho de tantos outros.